Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Errores, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier, não. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 1857, em tramitação conjunta com 1874, foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 18 votos favoráveis, 1 contrário, nenhuma abstenção e 5 deputados ausentes. Ô Lúcia, dispensa de interstício aí, por favor. Dispensa de interstício. Solicito, senhor presidente, dispensa de interstício para a votação em segundo turno e redação final. Não tem requerimento sobre isso, Lúcia. Não, é o autor. A presidência dispensa o interstício, dispensa a leitura da redação final. Coloca a redação final em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação é processo igual. Os deputados votarem pela aprovação da redação final, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1877 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à lei orçamentária do DF no valor de R$ 7.503.985. Autor Executivo Local. Em discussão em segundo turno, projeto de lei 1877/96. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pela aprovação devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Suplementação. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, não. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Manelzinho.
Deputado Manelzinho, sim. Deputado Vazio de Rore. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. O projeto de lei 1877/96 foi aprovado com 19 votos favoráveis, um contrário, nenhuma abstenção e 4 deputados ausentes. Pela senhor presidente. Com a palavra o deputado Miquel Paz. Gostaria de solicitar a dispensa de interstício. A presidência acata, dispensa o interstício, dispensa também a leitura da redação final, dá como lida, coloca em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados votarem pela aprovação do projeto de lei 1877/96, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 5 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1880 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à lei orçamentária do DF no valor de R$ 9.440.090. Autor Executivo Local. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pela aprovação devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, não. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazinho de Rore. Deputado Vazinho de Rore, ausente. Deputado Maninha, sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Senhor presidente, queria retificar meu voto de sim para não. Retificando o voto do deputado Tadeu Filipelli, de sim para não. Maninha, por favor. Por favor. O projeto de lei 1880/96 foi aprovado com 17 votos favoráveis, 3 contrários, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cafu. Solicito a dispensa do interstício para votação da redação final e solicito a dispensa da leitura da redação final. A presidência acata. Dispensa o interstício e a leitura da redação final. Dá como lida em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, a redação final do projeto de lei 1880/96. Os deputados que votarem pela aprovação permaneçam como estão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 7 da ordem do dia. Item número 7, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1882 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 7.870.495. Autor Executivo Local.
Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1882/96. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, não. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, não. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Como é que foi a reunião do lado do Taguatinga? Sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar. Pergunte Cafu. Sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, não. Deputado Renato Rainha. Você e ele votaram contra. Mas vocês votaram contra. Deputado Renato Rainha. Vocês queriam Sim. votar a favor? Deputado Vazio de Rore. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Não, o da publicidade é o outro, é que vocês votaram contra. Esse aqui não é o da publicidade, não. Não. É o outro. O outro vocês votaram contra. Teve 3 votos contra. Esse é sim ou não? Esse não é o da publicidade. Senhor presidente, eu estava em dúvida de saber qual era o projeto de suplementação, então votei não, mas eu queria corrigir para sim. Retificando o voto do deputado Benício Tavares, de não para sim. Senhor presidente, da mesma forma, queria retificar meu voto de não para sim. Retificando o voto do deputado Tadeu Filipelli, de não para sim. É o outro que vocês já votaram, não. Senhor presidente, eu fui relator dessa matéria, eu quero mudar meu voto de sim de não para sim. Retificando o voto do deputado Odilon Aires, de não para sim. Deputado Marcos Arruda, sim. O projeto de lei 1882/96 foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Cafu, pede a dispensa aí, por favor. Na ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cafu. Eu solicito a dispensa do interstício para votação da redação final e a dispensa da leitura da redação final. A presidência acata, dispensa a leitura da redação final, dispensa o interstício, dá a leitura feita e coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1884 de 96, que cria a Escola Profissional de Dança de Brasília e dá outras providências. Em discussão. Com a palavra o deputado Miquel Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu apenas gostaria de registrar na casa a presença da senhora Gisele Santoro, esposa de um dos maiores patrimônios da música brasileira, o compositor reconhecido mundialmente, senhor Cláudio Santoro, que hoje recebe o nome do Teatro Nacional de Brasília. Pessoa essa reconhecida mundialmente como uma das maiores expressões, como uma das maiores pessoas, maiores compositores mundiais. Pessoa que fez de Brasília
a sua sede profissional, juntamente com sua esposa, uma das maiores defensoras dos profissionais da dança, e que tem desenvolvido, inclusive anualmente, um grande seminário que reúne dançarinos, bailarinos de todo o mundo, uma vez por ano no Brasil, trazendo para Brasília um número significativo de pessoas e que aquecem significativamente a economia do Distrito Federal. Eu gostaria de agradecer a presença da Gisele Santoro, ela que representa a figura de seu esposo, que é um dos maiores patrimônios que Brasília já teve na expressão musical. E é a que propôs, ela que ajudou, inclusive, a elaborar esse projeto da criação da Escola de Música. Com a palavra, deputado César Lacerda. Nós queríamos saudar aqui a presença da dona Gisele Santoro e, mais do que nunca, está caracterizado que o deputado Peniel Pacheco está com a razão. Nós deveríamos usar essa verba até para a reconstituição do que leva o nome de Cláudio Santoro, que foi um dos maiores músicos que já estiveram por aqui. Vamos preservar o que já existe e não criar confusão com outros programas que não incentivam a cultura, mas a reação irracional daqueles que querem lutar contra o que já existe. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir. Senhor presidente, só para informar os senhores parlamentares, eu queria pela ordem. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Existe um convênio assinado com o Banco do Brasil que já está encaminhando as reformas do nosso Teatro Nacional, e as salas necessárias às suas reformas já estarão sendo feitas. Muitas delas, inclusive, já estão 100% reformadas. Portanto, eu só, para informar os parlamentares, tenho usado deste objetivo, desse motivo para não votar na criação da escola de dança, que nós já estamos providenciando, já tem esse convênio, já estão feitas as reformas, pelo menos de parte do teatro. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1884/96. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, não. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Sim. Sim, com declaração de voto. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, não. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, não. Deputado Peniel Pacheco. Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Varzim Derrore. Deputado Varzim Derrore, ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Benício Tavares, sim. Varzim Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Xavier, não. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim.
mas as filhas do filho podem aprender. Os filhos. Melhor dizendo. Ele já O projeto foi aprovado, o projeto de lei 1884 foi aprovado com 15 votos favoráveis, 5 contrários, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Declaração de voto, deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, quando há mais ou menos 2 meses atrás, o senhor governador anunciou de que estava empenhado na criação da Escola de Dança do Distrito Federal, tanto eu quanto o deputado Cláudio Monteiro, que em contato com a Gisele Santoro, nos articulamos para que esse projeto pudesse vir a ser votado nessa sessão, porque esse projeto não é apenas um projeto que fala da cultura, mas é um projeto muito mais e que vai mais além, e que eu lamento profundamente que a maioria dos deputados aqui não tenham presenciado um grupo de jovens, ou melhor, de meninos e meninas de rua do Ceará, que apresentaram aqui um show no Teatro Nacional de Dança, que é a expressão da cultura que o povo pode fazer. Lamento profundamente os discursos que aqui foram pronunciados. Conclua, deputada, por favor. E lamento profundamente que alguns deputados regrediram no tempo e no espaço na época do obscurantismo. Não, é questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Solicito dispensa do interstício para votação da redação final. Presidência acata, dispensa o interstício, dispensa a leitura, dá como lida a redação final. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação e processo e votos. Deputados que votarem pela aprovação do projeto de lei 1884/96 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito aos senhores parlamentares que atentem para a comunicação da presidência. O artigo 177 diz que, quando após a aprovação da redação final se verificar inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário, e não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção. Em caso contrário, será a correção submetida a votos. No projeto de lei 1868/96, que altera a composição da remuneração dos cargos de comissão e cargos de natureza especial, é necessário que se faça, no artigo 4 da redação final, uma correção. Artigo 4º, passa a ser a seguinte redação. Artigo 4º. A incorporação de décimos, instituída pela Lei nº 1004, de 9 de janeiro de 1996, será calculada com base no valor relativo à representação mensal do cargo em comissão ou de natureza especial, mantidas as parcelas concedidas, ou cujo interstício necessário seja completado até 31 de julho de 1996. A redação anterior deixava dúvidas quanto à data. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse 5 minutos antes de que a gente possa avaliar a redação anterior e essa, porque o servidor A presidência coloca à disposição de Vossa Excelência agora. Então eu quero impugnar, porque dessa forma eu preciso ler direitinho. Eu estou lendo aqui, é só você pegar e ler. Ó. Não, é só ele ler que ele entende. Basta você bater o olho que você vê. Aqui diz assim, seja completo. Até a data anterior à publicação dessa lei. Isso aqui.
Rainha, ok, Rainha? Senhor presidente, a dúvida foi sanada, está ok. Não havendo impugnação, considera-se aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia, que é o último da convocação extraordinária. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 34 de 95, que estabelece critérios para a plena isenção do IPTU incidente sobre as propriedades de imóveis no DF, concedida à Fundação Universidade de Brasília, FUB, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1876 de 96, que dispõe sobre a remissão de débitos e a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade predial e território urbana, IPTU, a Fundação Universidade de Brasília, FUB, da outras providências, de autoria do Executivo e do deputado Luiz Estevão. Solicito que o deputado Renato Rainha, presente relatório, vote pela Comissão de Constituição e Justiça. Está no Paranoá, rapaz. Tem duas coisas no Paranoá hoje. Eles já estão dando aí. Isso chega na mão de vocês na segunda à tarde. Tudo. Tá? Não dá para mim. Tudo segunda à tarde dá para mandar para eles. Tá? Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência dispensa da leitura do relatório, para ir direto ao voto. Concedido. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei número 034 de 95 e 1876 de 96. Voto. A matéria não encontra óbices à sua aprovação, porquanto está em conformidade com a nossa Carta Magna, quando estabelece em seu artigo 156 a competência dos municípios em instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. O artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, estende ao Distrito Federal a competência legislativa dos estados e municípios sobre IPTU. Merece destaque ainda quanto à isenção que se pretende que venha a ser o favorecimento da instituição pública com a dispensa legal do pagamento do tributo acima mencionado, o dispositivo de nossa lei orgânica que prevê, artigo 129. A lei poderá isentar, reduzir ou agravar tributos para favorecer a atividade de interesse público ou para conter atividades incompatíveis com este, obedecidos os limites de prazo e valor. Resta claro que a educação é atividade prioritária e essencial, sendo indiscutível o interesse público. Pelo exposto, somos pela admissibilidade dos projetos em epígrafe, na forma do substitutivo em anexo, acatada a emenda modificativa número 1 da ilustre deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, é o parecer e eu deixo de ler o substitutivo, tendo em vista já ser de conhecimento de todos os parlamentares. Em discussão. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Passo com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero lamentar profundamente a postura da líder do governo no episódio da votação desse projeto. Infelizmente, a líder, ela é extremamente cordata, companheira e amiga quando se trata de vir pedir apoio para algum projeto e para tentar conseguir alcançar os seus intentos. Eu lamento profundamente a atitude, porque quando se trata de um projeto em que algum deputado tem
colocado de maneira muito clara a necessidade de um estudo abrangente para as remissões, porque não é apenas esse caso que precisa ser feito no Distrito Federal. Tem outros assuntos pendentes que não foram resolvidos. Ela concorda que o governo precisa mandar um estudo para esta casa. O estudo precisaria englobar todas as questões que estão relacionadas com o problema da remissão de impostos atrasados, etc. Especialmente num momento como esse, quando nós votamos alguns projetos que de alguma maneira penalizam o servidor público, nós falamos isso aqui, e votamos por entender que havia necessidade do governo fazer um enxugamento para sanear as suas próprias contas. Projetos que vieram aqui exigir mais do empresariado, que pagasse impostos mais pesados e multas mais elevadas. Não. Ao contrário, espera aí. Havendo, inclusive, projetos que, aprovados nesta casa, sinalizam para a sociedade que o governo quer fazer um discurso de corte e, ao mesmo tempo, abre as portas para abdicar de receita em algumas áreas em que ele precisaria. Então, eu gostaria de dizer aqui, eu não vou ser o obstáculo, porque eu sozinho não vou poder, certamente, impedir ou forçar ou exigir que se faça um acordo. Mas acho lamentável a postura intransigente e radical da deputada Lúcia Carvalho. Acho lamentável porque ela está dando uma demonstração de falta de habilidade política e de falta de companheirismo ao insistir num assunto que poderia ser tratado de maneira muito mais tranquila e envolvendo, inclusive, questões que a gente sabe que são importantes e que precisam ser solucionadas. Então, eu vou declarar, senhor presidente, que pelo fato de não querer ser aqui o dono da verdade, mas pelo menos de buscar um entendimento, eu quero repudiar a atitude da líder do governo e dizer para ela que, dessa maneira, ela está consolidando uma postura de intransigência e de radicalismo, que, aliás, já foi demonstrada em outras situações nesse plenário hoje. Então, senhor presidente, fica aqui o meu registro condenando essa postura e dizendo que, se querem o entendimento se faz com duas partes, e não o entendimento da intransigência, da imposição. O entendimento de que, quando a oposição é favorável ao governo, que se dane o resto, vá para as cucuias. Nós não queremos nem saber se vamos ter ou não o apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, a deputada Lúcia Carvalho. Bom, o projeto em tela é o que faz remissão de dívidas da UNB e que propõe por 4 anos que ela se submeta a uma série de regras para obter a isenção de impostos. Se tratando de uma entidade sem fins lucrativos, destinada à educação, e que é uma entidade gratuita, pública e gratuita, nós entendemos que no governo anterior houve a isenção e remissão. Portanto, nós nada mais fizemos do que encaminhar um projeto onde já existiam outros na casa sob o mesmo teor, e o deputado Peniel se colocou contrário desde o primeiro momento. Só que eu tenho feito o acordo quando grupos de pessoas são contrárias, e não apenas um parlamentar. Eu tentei ponderar ao deputado Peniel que existiam vários companheiros desejando que esse projeto fosse votado. Nós discutimos exaustivamente, então não houve intransigência, tanto que de 39 projetos apresentados, nós retiramos 4 projetos, em acordo com a oposição, inclusive, com pessoas que estavam dentro da nossa bancada insatisfeitos com a votação do projeto. Eu tenho certeza que a gente tentou cumprir o papel nosso da melhor maneira, mas a gente nem sempre pode atender os interesses de cada um dos segmentos. Quero deixar registrado que acho injustiça, porque num dos projetos de ICMS, nós incluímos uma emenda do deputado Peniel Pacheco, que nos solicitou que fosse acatado, e eu articulei para que essa emenda fosse acatada, que prevê
um estudo do governo no sentido de mandar uma remissão sobre dívidas, mas que não podem ser tratadas da mesma maneira. Dívidas de quem tem atividade lucrativa tem que ser tratada de uma maneira, e dívida de quem tem atividade sem fins lucrativos deve ser tratada de outra. Como não é matéria nova na Câmara, nós entendemos que fosse de fácil aceitação. Então, eu peço desculpas ao parlamentar se eu não fiz o meu papel na medida em que ele espera, mas eu tenho certeza que a gente, nessa votação, não vai sepultar os anos que a gente tem aqui, o tempo que a gente tem de caminho no sentido de acertar, de aprender com o parlamentar Peniel, inclusive, para melhorar a nossa atuação em plenário. Então, peço desculpas não ter conseguido, mas a maioria deseja, deputado Peniel, que ele seja votado aqui neste momento. Passo a palavra ao deputado Benício Tavares, ao mesmo tempo que passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, eu gostaria apenas de afirmar a importância desse projeto quando o nosso líder, deputado Luiz Estevo, promoveu um debate onde estavam presentes a bancada do PMDB e também, naquela oportunidade, com o reitor e outros membros daquela universidade, o PMDB, através do seu líder, apresentou um projeto no mesmo sentido que hoje está sendo apreciado. Então, obviamente, quando a gente sente que o governo federal diminui os recursos para as universidades, eu acho que é uma grande contribuição desta casa votar um projeto como esse, que, ao contrário, faz com que a universidade possa ter mais dinheiro para cumprir as suas finalidades básicas, que é graduação, pós-graduação e doutorado, e dar a tranquilidade para que ela possa funcionar melhor para todos os nossos filhos, todos aqueles que estão hoje naquela universidade, os futuras adolescentes que estarão lá, adultos que estarão lá na universidade, tentando chegar a uma profissão. Portanto, eu acho que esta casa, que o governo dá uma contribuição significativa para a Universidade de Brasília, que vem, ao longo dos anos, sofrendo várias e várias cacetadas em relação aos seus recursos. Então, parabenizo a apreciação desse projeto e esperando contar com o apoio de todos os companheiros. Aí de discussão, deputado Miquel Paz. Senhores deputados, senhor presidente, com certeza a isenção de impostos é sempre uma matéria extremamente delicada, principalmente porque dos impostos depende uma série de avanços que a sociedade precisa. Só que nós temos que perceber algumas coisas que têm acontecido a nível de Brasil, não só de Brasília, a questão da educação. A própria UNB passou um longo período em greve, sofrendo uma série de consequências em relação a uma política adotada com a educação. A UNB tem passado literalmente maus bocados na tentativa de reordenar a sua administração, de tentar reencontrar uma forma adequada de que suas finanças suportem e a consigam manter viva. No momento em que o GDF, com o apoio dos parlamentares dessa casa, abrem uma possibilidade nova, no momento em que esta casa colabora para que essa possibilidade de isenção de imposto esteja chegando à sociedade, à universidade, a maior beneficiada, com certeza, será a sociedade de Brasília. Sociedade esta que carece em muito de espaços educacionais, principalmente a nível superior. Sociedade essa que, às vezes, tem que encarar, inclusive, mensalidades que chegam ao disparate de R$ 700 em alguns casos, em outros casos, não menos que R$ 1.200, para que um aluno possa executar alguns cursos especiais. E essa é a realidade do ensino superior em Brasília e no Brasil. No momento em que essa casa toma a atitude de dar um subsídio de sobrevivência à UNB, a gente precisa, inclusive, tentar forçar a agilidade do processo. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu atingir a plenitude da discussão, o que seria extremamente necessário. Concordo com o deputado Peniel quando ele coloca a necessidade de uma discussão mais profunda em alguns setores, principalmente
com relação à questão de isenção de impostos. Mas o que a gente pede, inclusive ao próprio deputado, é que entenda essa situação em especial que vive a Universidade de Brasília. Uma universidade que vem tentando aos trancos e barrancos sobreviver, que mais alguns dias, eu sei que o deputado disse que alguns dias talvez possa ser o suficiente, mas mais alguns dias poderá significar mais algumas demissões, mais alguns encerramentos de cursos, mais alguns professores que estarão fora dela. E isso poderá ser um fôlego significativo para a sobrevivência da faculdade. A gente entende a dificuldade que é votar uma matéria desse teor, mas a gente pede, ao mesmo tempo, que entenda a universidade em caráter especial e emergencial. Aí em discussão, o deputado Vaz Terrore. Em seguida, o deputado Tadeu Filipelli. Em seguida, ao deputado Filipelli, deputado César Trajano de Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, essa matéria já transitou nessa casa, ela não é novidade. Inclusive, parece que alguns parlamentares estão avocando a sua iniciativa. Na realidade, ela pode até ser caracterizada como uma iniciativa recente, mas esse assunto já foi tratado nessa casa com um grau de discussão bastante acentuado. A questão do IPTU da Universidade de Brasília, acho que algumas coisas precisam ser reconsideradas. Em primeiro lugar, é com relação aos imóveis construídos. Esses estão excluídos, pelo que eu estou entendendo, do projeto de lei encaminhado pelo governo, que é o que de fato está em apreciação. O segundo é os imóveis não edificados. E é esse que está sendo considerado. Nós entendemos que os imóveis não construídos no Distrito Federal da Universidade de Brasília, ele é um componente que afeta a formação de preço dos imóveis, tanto para a transação propriamente dito, quanto para aluguel. Ou seja, na medida que a oferta é menor, o preço aumenta e, consequentemente, isso traz dificuldades para a cidade como um todo. O governo apresenta no seu projeto de lei uma proposição que, inclusive, procura acelerar a construção dessas projeções da Universidade de Brasília. E a deputada Lúcia Carvalho até havia discutido com a nossa bancada a emenda que ela apresentou, que eu considero bastante pertinente. Eu sou contra a iniciativa do deputado Luiz Estevão na sua categoria de generalização. Acho que matéria tributária não pode ter uma característica de generalização, sobretudo neste caso, que são imóveis que competem no mercado de imóveis do Distrito Federal. Não é apenas a propriedade da Universidade de Brasília. Então, isso tem de ficar muito claro. Então, o nosso entendimento é que esse projeto, na forma como foi corrigido e na forma que vem o seu encaminhamento, ele aperfeiçoa o texto apresentado anteriormente, votado nessa casa. Portanto, nosso parecer é favorável. É necessário, sim, que venhamos a discutir a questão de remissão, mas remissão é um assunto que tem de ser tratado com um grau de tremenda particularidade e especificidade, porque é uma matéria difícil, porque nós não podemos tratar as pessoas iguais, quando no mercado elas não são pessoas iguais, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Há uma diferença substancial entre uma e outra. Por isso o nosso voto é favorável ao projeto de lei, porque vem facilitar a vida da própria Universidade de Brasília. Agora, isso tem de ser limitada, porque a universidade não pode gozar de um benefício permanente quando ela está competindo no mercado de imóveis, ainda que não utilizando o imóvel através de construção, etc. Por isso, nós entendemos que, na forma como o projeto está, é adequado à sua aprovação. Obrigado. Ainda em discussão, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer aqui um breve depoimento com relação a essa situação vivida hoje pela UNB. Fui presidente da X durante 6 anos e, com certeza,
a instituição que possui o maior acervo em termos de propriedades imobiliárias era a X, é a X ainda. E que esses imóveis destinados rigorosamente a programa social, a programas sociais de apoio à própria população. E um absurdo que se verifica é enquanto a X, numa verdadeira renúncia de qualquer tipo de atividade de lucro, mantendo um grande patrimônio, que são lotes, tanto unifamiliares como projeções, único e exclusivamente destinado a programas sociais, se vê penalizado insistentemente, constantemente, pela atribuição, pelo lançamento de IPTU. Batalhei durante 6 anos nessa luta, não consegui, infelizmente. Hoje em dia, deixa de ser necessário, no caso da X, um projeto desse tipo em virtude da própria autorização para a venda de suas projeções e todos os seus lotes. Agora, a UNB vive também a mesma realidade. Ela, na verdade, tem todo esse patrimônio, não por uma questão de especulação imobiliária, mas sim, antes de tudo, para assegurar a função social da própria UNB. Então não é possível que a UNB seja punida duplamente. Uma pela própria manutenção de um patrimônio desse tipo, como viabilização dessa instituição, e também para atendimento social, e, por outro lado, ainda com o lançamento de IPTU. Eu entendo que um projeto desse tipo, inclusive estabelecendo contrapartida neste caso, exigindo da UNB uma resposta, ele só pode ser aplaudido e aprovado por essa casa. Obrigado. Aí em discussão com a palavra do deputado César Lacerda, ao tempo que restitui a presidência do deputado Jair Magela. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esta mensagem ela é de alta relevância até para os destinos atuais da UNB. Mesmo que não fizesse nenhuma menção que não fosse de peso, nós teríamos que levar em conta que a UNB tem um grande corpo de direção comandado pelo Dr. Todorov, e que ontem nós conhecemos aqui, Carlos Alberto de São José, e só por eles, pela garra, pela capacidade que essa diretoria vem conduzindo os destinos da UNB, nós também temos que ajudar, porque o governo federal está na época de vacas magras. Por isso, em homenagem à diretoria da UNB e em homenagem àqueles que lutam pelo UNB, eu estou favorável. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu sempre fui um defensor do diálogo. Nunca fui contra o diálogo. E, aliás, eu acho até que a deputada Lúcia Carvalho, em outras oportunidades, demonstrou ser uma pessoa extremamente hábil. Então, eu queria pedir que ela reconsiderasse essa posição, se possível, para a gente poder chegar a um bom entendimento e um acordo nessa questão. Por quê? Porque eu acho que a intransigência ela não vai ser útil para nenhum de nós. Se a deputada agora levar em consideração que existem outros deputados, como ela disse no seu pronunciamento, que gostariam de poder também, em coro, discutir essa questão, e que num prazo de 20 e poucos dias, que é o prazo que nós temos até o final desse recesso, votar essa questão sem trauma, sem problemas, eu acho que seria bom para a casa, seria bom para ela, seria bom para o governo e para todos. Então, eu reiteraria esse pedido, se ela puder reconsiderar, para que nós pudéssemos levar a bom termo essa questão, sem maiores problemas. Ninguém está aqui polemizando, agredindo. Eu acho que a questão aqui é simplesmente nós tratarmos os assuntos correlatos de forma igualitária, ou seja, isonomicamente. Eu faria esse apelo à nobre líder do governo, se ela puder nos atender, eu ficaria extremamente agradecido e, sem dúvida nenhuma, ela, eu reconsideraria, inclusive, a imagem que eu sempre fiz dela de uma pessoa muito cordata e atenciosa. Muito obrigado. Com a palavra o deputado João de Deus.
Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, infelizmente, não tive o prazer de ser aluno da UNB. Gostaria muito. E quantos brasileiros e brasilienses gostariam de estudar na UNB? Gostariam de participar do ensino superior? Agora, o que eu fico pasmado, senhor presidente, com o deputado Peniel Pacheco, uma das inteligências dessa casa, que naturalmente tem o seu curso superior, é a contramão da história da educação, deputado Peniel Pacheco. Vossa Excelência estudou na UNB? Não. Por isso que Vossa Excelência é contra o ensino superior gratuito. Eu tenho a impressão que Vossa Excelência estudou em qualquer universidade de São Paulo. Por isso que Vossa Excelência está se posicionando contrário à Universidade de Brasília. Por isso eu peço a Vossa Excelência que reveja o seu voto, reveja o seu discurso e vote com o ensino superior gratuito do Distrito Federal. Vote com a UNB. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o deputado João de Deus fez citação ao meu nome e fez um apelo a mim, inclusive insinuações em relação ao meu comportamento e meu posicionamento. Eu pediria a Vossa Excelência me conceder um minuto para responder. Deputado. Deputado João de Deus, senhor presidente, eu não fiz em nenhum momento alguma palavra contrária ao UNB. Absolutamente. Eu apenas sugeri à deputada Lúcia Carvalho que nós tivéssemos um prazo para que tratássemos todas as questões de remissões em conjunto, ou seja, 20 e poucos dias. Essa opinião é compartilhada por vários colegas aqui. Então, deputado, a questão da UNB agora, para mim, ela é uma instituição importantíssima. Em nenhum momento eu fiz qualquer acusação ou lancei qualquer dúvida sobre o papel da UNB enquanto instituição educacional. Eu acho que o que está acontecendo é um equívoco de Vossa Excelência, porque eu fiz apenas uma consideração. Eu acho que houve uma atitude que poderia ter sido levada em consideração o meu pedido para que nós pudéssemos discutir. E os outros colegas deputados que também pensam dessa forma, simplesmente não foram ouvidos. Então, eu sei que a UNB é importante, deputado João de Deus, sei do apreço que Vossa Excelência e eu também tenho por essa instituição, e, portanto, eu acho que pedir para nós votarmos isso em agosto não seria nenhum problema, nenhum trauma. Então, por essa razão, eu pedi o prazo. É só isso. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, veja bem, continuo insistindo aqui e peço aos deputados que discutam no campo das ideias. Quem é a favor, vote a favor. Quem for contra, vote contra. Não é verdade? Eu faço um apelo ao deputado João de Deus, que eu tenho o maior apreço por ele, para que defenda seus pontos de vista no campo das ideias e que respeite a opinião dos deputados, inclusive aqueles que vão votar contra a sua ideia. Eu tenho o maior apreço pelo deputado Peniel Pacheco. Acho que o deputado Peniel Pacheco tem uma opinião aqui que deve ser respeitada. Eu, em princípio, gostaria que o projeto fosse adiado. Eu gostaria que o projeto fosse adiado, atendendo a solicitação do deputado Peniel Pacheco, para que se fizesse uma ampla discussão. Mas eu quero aqui ser bastante honesto. Se for resolvido votar aqui hoje, eu não posso deixar de votar com a UNB, não porque eu fui aluno da UNB, não porque eu sou formando da primeira turma de engenharia da UNB, mas porque eu respeito o ensino público em Brasília e no Distrito Federal. Assim também, gratuito, como também respeito o papel que vem desempenhando os colégios particulares. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem... Com a palavra, o deputado Xavier. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Xavier. Com a palavra, o deputado Xavier. Não,
Eu só queria dizer, observando as colocações do deputado Marcos Arruda, eu vejo que ele caminha em direção à presidência dessa casa. Senhor presidente, questão de ordem. Eu fui citado pelo deputado Marcos Arruda. Gostaria que Vossa Excelência me desse o contraditório, que depois que o deputado Marcos Arruda virou governista, deixou de ser xiita e sectário. E ele está sempre colocando a gente em má situação. Então, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Já fez o contraditório, deputado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, os deputados que votarem pela aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito que a deputada Lúcia Carvalho apresente relatório e vote pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Senhor presidente, solicito dispensa da leitura do relatório. Presidência acata. Voto do relator. Sob a proposta em apreço, temos a consignar ser o nosso entendimento de que a universidade, de fato, estaria imune à incidência tributária sobre o seu patrimônio, visto que, como fundação pública que este patrimônio estaria irremediavelmente comedido à realização direta ou indireta de suas finalidades precípuas. Resta-nos, assim, propor a aprovação da presente proposição, visto estarem satisfeitos os requisitos para a sua admissibilidade no âmbito desta comissão, nos termos propostos pela Comissão de Constituição e Justiça. Acatado a emenda, idem à Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito... O deputado Marcos Arruda indica em novo relator pela Comissão de Assuntos Sociais, uma vez que o deputado Edmar Pirineus se encontra ausente. Eu indico o deputado Cafu. Solicito que o deputado Cafu apresente relatório e vote pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, eu solicito dispensa da leitura do relatório para ir ao finalmente do voto. Concedido. Da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei número 034/95, de autoria do deputado Luiz Estevam, que estabelece critérios para a plena isenção do IPTU incidente sobre as propriedades de imóveis no Distrito Federal concedida à Fundação Universidade de Brasília, FUB. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1876/96, de autoria do Poder Executivo Local, que dispõe sobre a remissão de débitos e a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU à Fundação Universidade de Brasília, FUB. Voto, finalmente do voto. Desta forma, somos na competência desta comissão de parecer e voto pela sua aprovação, consubstanciado nos pronunciamentos e temas proferidos, inclusive quanto às modificações por emendas pelas comissões de Constituição e Justiça, Economia, Orçamento e Finanças. É o voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação do parecer da Comissão de Assuntos Sociais permaneçam como estão. Está aprovado. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei 34/95, em tramitação conjunta com 1876/96. Não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto em primeiro turno. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Antônio Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus.
Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Maria José. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miguel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Abstenção. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazio Derrore. Sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Xavier ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Magela. Sim. É pro Pereirinha. Olha, a hora que der aqui embora, se eu não for embora, eu perco. O projeto de lei 34/95, em tramitação conjunta com 1876/96, foi aprovado em primeiro turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, havendo uma abstenção e 7 deputados ausentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, nem tudo são flores. Pode ser cravos também. Em nome de Vossa Excelência e de todos os deputados aqui presentes, em nome do jornalista, da doutora Fontinelli, da Segurança e de todos os assessores do deputado César Lacerda, eu quero passar as mãos da nossa companheira e servidora Clarice, que está fazendo aniversário hoje, fazendo 26 anos. Se Vossa Excelência permitir, vamos cantar parabéns e entregar os cravos para Clarice. A presidência quer registrar que o deputado João de Deus representou a todos nós, mas quer registrar mais. A funcionária Clarice é uma das primeiras funcionárias desta casa e que está desde a implantação da Câmara Legislativa e que tem aqui trabalhado com a maior dedicação e a maior responsabilidade. Receba de todos nós os cumprimentos e felicidades. Que tenha muita saúde. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Em nome da superliderança do PSDB. Está derrotada toda hora. Senhor presidente, eu falo superliderança porque foi o único partido que, num ano e pouco, dobrou a sua bancada. É verdade. Como superlíder do PSDB, eu quero aqui, em nome da bancada, congratular-me com a funcionária, Então, o que eu posso fazer? com a funcionária Clarice e desejar a ela muitos anos de vida. Que Deus proteja a funcionária Clarice. Mas, senhor presidente, Abra mão da declaração de voto. senhor presidente, neste momento, eu solicito a Vossa Excelência que, ao término desta sessão extraordinária, convoque uma sessão extraordinária para fazer justiça àqueles servidores,
a todos os servidores que trabalharam aqui neste período. Esse requerimento foi lido ontem, no dia 4 de... Foi lido, aliás, quinta-feira, dia 4 de julho, ontem, aliás, anteontem, portanto. Eu estou aqui com... Senhor presidente, por favor. Gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção. Esse requerimento foi lido aqui, como consta esse documento aqui, o Xerox, tá certo? Em que requer convocação pela presidência da sessão extraordinária para fazer justiça aos servidores que trabalharam. E assim que a sessão for convocada, esse requerimento tem o apoio de 2/3 de deputados desta casa, e assim que essa convocação conclua, deputado, por favor. Eu estou concluindo, senhor presidente. É porque a emoção é muito grande. E assim que for convocada essa sessão extraordinária por Vossa Excelência, nós vamos entrar com um projeto de resolução que concede aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal o pagamento, gratificação correspondente às horas extras. Esse projeto já tem o apoio de 16 deputados. Portanto, 2/3. Eu faço um apelo. Deputado, por favor. E eu faço um apelo, só continuando na questão de ordem para concluir. E eu faço um apelo à bancada do PT, já que a própria deputada Lúcia Carvalho é favorável como líder do governo, já me declarou. Eu faço um apelo à bancada do PT para que não coloque, não constranja a nossa líder do governo, a deputada Lúcia Carvalho, não fechando questão. Inclusive, eu peço a adesão de todos os deputados aqui, sem exceção, indistintamente de coloração partidária, porque é um ato de justiça, senhor presidente. E A presidência analisará. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho. Declaração de voto do deputado Wasni Derror. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após a esta, para votar em segundo turno no projeto de lei 34/95 e o projeto de lei 1876, em tramitação em conjunto com 1876/96. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do item único da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 34, que estabelece critérios para plena isenção do IPTU, incidentes sobre as propriedades de imóveis do Distrito Federal, concedida à Fundação Universidade de Brasília, FUB, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1876, que dispõe sobre a remissão de débito e a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade predial e território urbano, IPTU, a Fundação Universidade de Brasília, FUB, e da outras providências de autoria do Executivo Local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 34/95, apensado ao 1876/96. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Ministro Tavares? Sim. Antônio Cafu? Sim. César Lacerda? Sim. Cláudio Monteiro? Sim. Daniel Marques? Daniel Marques? Sim. Edmar Pirineus? Ausente. Filipelli? Sim. João de Deus? Sim. Jorge Cauí? Sim. José Edmar? Ausente. Lúcia Carvalho? Sim. Luiz Estevão? Ausente. Maria José? Sim. Manuelzinho? Sim. Marco Lima? Ausente. Marcos Arruda? Sim. Miquel Paz? Sim. Odilon Aires? Sim. Peniel Pacheco? Ausente. Odilon Aires? Abstenção. Renato Rainha? Sim. Peniel Pacheco? Ausente. Wasni Derror? Sim. Xavier? Abstenção. Zé Ramalho? Ausente. Geraldo Magela? Sim.
fala número de vagas, não fala. Tinha que tirar essas vagas, viu? Tirar todos os números de vagas, tá? Eu acho que podia tirar tudo isso, tá? Não fala em vagas não, né? Porque não tem definido as vagas ainda. Fala em vagas no nível de escolaridade. Deixa. Tá. O projeto de lei 35/95, em tramitação conjunta com 1876/96, foi aprovado em segundo turno com 16 votos favoráveis. O Odilon se absteve, não? Abstenção. Aqui você botou não. Nenhum voto contra, 2 abstenções, 6 ausências. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, peço dispensa do interstício para a leitura da redação final imediata. A presidência acata, dispensa o interstício, dispensa a leitura da redação final. Coloca em discussão, não havendo quem queira discutir em votação em processo e bónus. Os deputados votarem pela aprovação da redação final, permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado José Edman. Senhor presidente, antes que encerre a sessão, é necessário que eu faça aqui, e peço a Vossa Excelência pela ordem, porque nos últimos dias a imprensa tem feito uma colocação que é necessário que se esclareça. Quando coloca-me numa condição usando arma e amedrontando algumas pessoas. Na verdade, eu quero colocar para Vossa Excelência e para toda a casa, tenho porte de arma há quase 2 anos. Portanto, é a própria Polícia Civil que me deu o porte de arma, o registro da arma que tenho. Arma essa que nunca, em momento nenhum, foi questionado. Agora, logicamente, estou orientado, inclusive pela Polícia Civil, a portar a arma assim que, quantas vezes me senti ofendido ou ameaçado. Devo esclarecer que tive esse porte de arma quando brigava e denunciava os grileiros de Brasília. Portanto, entendo que a colocação está maldosa pela imprensa, é necessário que se coloque e, logicamente, fico satisfeito de, naquele momento, ter a arma, porque posso ter evitado que um débil mental, nenhum caminhão do governo, pudesse fazer algum atropelamento ou causar algum dano, não só a mim, mas como as outras pessoas. Infelizmente, tenho consciência que deputado não é Deus, também morre atropelado, e certamente, com essa posição que tenho, com essa liberação que tem da Polícia Civil, me sinto no direito, como qualquer mortal do mundo, a me proteger. Mas também, senhor presidente, gostaria de passar a mão do deputado Valdir de Role as notas taquigráficas que referi ainda há pouco, quando, na verdade, a ele apenas atribuí a posição de ser incoerente no que fez anteriormente e no que fez nessa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Eu quero apenas reforçar a solicitação do líder do PSDB, ou melhor, do superlíder do PSDB, Marco Lima, para que Vossa Excelência convoque... É porque está difícil aqui a gente saber quem é que está em qual lugar, viu? Para que seja convocado sessão extraordinária após essa sessão, para que a gente possa analisar o pedido de concessão de hora extra aos servidores que trabalharam durante o recesso parlamentar. Senhor presidente, questão de ordem. Eu acho que o deputado Rainha devia me respeitar. O superlíder é o deputado Marcos Arruda. O deputado Marco Lima é vice-líder. No dia que eu deixar de ser superlíder, o deputado Marco Lima vai assumir a liderança. Mas enquanto eu for, viu, deputado Rainha, superlíder do PSDB, eu exijo que o senhor me respeite, deputado. E não tente denigrir a minha imagem, eu sempre lhe respeitei. Dê bom exemplo, deputado. Não sei se o senhor assinou o Código de Ética nesta Câmara Legislativa, porque eu assinei. Senhor presidente, questão de ordem.